Olá, pessoal! Olá! Estamos de volta com o nosso canal Janaína Gonçalo, quem tem ouvidos ouça. E hoje nós vamos começar uma nova série nesse canal. Uma nova série dos vídeos semanais, né? Que eu sempre posto aqui às quartas e às sextas. Aos sábados a gente está com a nossa série sobre os Malaquins e as 12 tribos de Israel. E aos domingos nós estamos falando sobre os arcontes, ao qual no vídeo passado eu falei para vocês que o vídeo sobre a identidade dos arcontes seria o primeiro vídeo, ficaria sendo como o primeiro vídeo dessa série, que eu vou chamar de sobre a origem do mundo apócrifo, a verdade não contada. E então nós vamos ter nossos vídeos no domingo, nossa série no domingo, vamos ter continuar nossa série de sábado, e nos vídeos semanais, né, de quarta e sexta, como nós já terminamos e findamos, né, finalmente terminamos aí os vídeos sobre a grande tribulação, nós agora vamos começar uma outra série, uma nova série com vocês, que eu já deixei adiantado lá no vídeo passado sobre o que nós iríamos falar. E hoje o vídeo vai ser sobre este assunto. Nós vamos começar esse estudo do Apocalipse com este assunto aqui. E depois nós vamos continuar com os outros que eu tinha relatado para vocês no último vídeo, que são os sete selos, 7 trombetas e as taças da ira. Tudo baseado nos livros, no entendimento e nas revelações do irmão sobre todos esses assuntos, né? Lembrando que eu não estou aqui querendo dizer com isso que seja a verdade absoluta, mas que é uma visão diferente, uma nova versão, uma nova visão sobre esses assuntos escatológicos e apocalípticos que nós vemos aí diversos youtubers trazerem a sua visão, a sua forma de pensar. E eu escolhi trazer para vocês essa visão do irmão Oliel Rochvader, de muitas coisas que ele recebeu através de sonhos, visões e revelações, e escreveu os vários livros aí como uma instrução para o Apocalipse. Então, se você tem gostado de todo o assunto que eu trago aqui nesse canal, com todas essas informações, tá chovendo bastante aqui hoje. Vocês devem estar ouvindo aí os trovões, devem estar ouvindo aí o barulho da chuva, mas é assim mesmo. Vamos continuar. A chuva está bastante forte aqui hoje e nós estamos dando início a essa nova série que eu falei para vocês, que seria um estudo sobre os principais tópicos do Apocalipse. E nós vamos começar com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois, quando a gente terminar, nós vamos partir para os 7 selos, depois para as 7 taças, e depois para as 7 trombetas, e depois para as 7 taças da ira. E tudo trazendo os livros do irmão que eu sempre trago aqui no canal para vocês. Então, sem mais delongas, após a nossa vinheta, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estudo. Ação! Luz, câmera! Ação!
De volta, pessoal, de volta com o nosso vídeo. E vamos começar o nosso estudo sobre os principais tópicos do Apocalipse. E no vídeo de hoje, nós vamos iniciar falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, segundo a visão do irmão Eliel Rochvader, com mais um, na verdade, mais uns de vários dos seus livros a respeito de Apocalipse, ufologia, misticismo e tantas outras coisas, Então, eu vou tirar esse banner aqui da frente. A chuva tá caindo com força aqui, pessoal. Enfim, espero que não interfira aí no som, Vocês estejam me escutando bem, apesar do barulho da chuva. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Eu apresentar o livro de hoje com os estudos que nós vamos começar nessa série. Então, compartilhando a tela, nós temos este livro que nós estaremos estudando hoje, O Mistério dos 4 Cavaleiros do Apocalipse pela visão do misticismo, Eliel Rochvader. Então, nós vamos dar início, vamos ver o que nos reserva esse estudo. Eu espero que seja de muito proveito, que edifique a vida, a fé e a confiança de vocês em Arro ainda mais, porque esse aqui é o meu objetivo, de fazer voltar a buscar o Criador, de fazer voltar para os pés de Yahushua e se preocupar aí, no caso, se está pronto, se preocupando em aprender mais sobre as profecias nesses últimos dias dos fins dos tempos. Então vamos ver o que nos reserva esse assunto? Vamos ver a visão do irmão, tudo que ele tem para compartilhar conosco? Então vamos começar. O mistério dos 4 cavaleiros do Apocalipse pela visão do misticismo, Eliel Rochvader. O mistério dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí nós temos aqui uma introdução, sumário, introdução. Maitreya é o cavaleiro do cavalo branco, o reinado do Maitreya, o cavalo vermelho do Apocalipse, o cavalo preto do Apocalipse. Japonês espalha o coronavírus deliberadamente na população. E esse livro, o irmão ele vai dissertar bastante a respeito da questão do Mocoronga, que atingiu aí o mundo, com aquela sementinha do mal. Então, ele vai dissertar bastante sobre esse assunto, porque para ele, a aparição do Mocoronga, do Coronga, se é que vocês me entendem, é um sinal muito forte do princípio das dores, Não faz parte dos selos, nem dos cavalos, mas é um sinal muito forte do princípio das dores. Ele vai dissertar um pouco sobre tudo isso, sobre a questão da pandemia e de tudo que acometeu aí. E quando chegar nessas partes, algumas partes eu vou pular, porque é muita matéria, assim, muita parte jornalística que ele vai trazer, muita matéria a respeito do assunto. E então eu não vou me perder tempo de vídeo, divulgando aí as informações que ele traz no livro com relação ao compartilhamento de informações, de todas as coisas que a gente já sabe que o Coronga causou. Então eu vou, entre uma parte e outra, quando ele disserta sobre a questão da pandemia, eu vou estar pegando aí uns trechos ou outros, mas não vou estar pegando tudo, para a gente não fazer uma coisa muito prolongada, uma leitura muito chata. Se vocês quiserem ver todos esses detalhes, vocês adquiram o livro dos 4 Cavaleiros, que aí vocês vão ver todas as matérias jornalísticas que ele colocou a respeito do coronavírus, que eu acabei de falar, que é a palavra, como essa notícia aqui do japonês que espalhou como coronga deliberadamente na população, como
o terror continua a se instalado no mundo, como a queda de muitas empresas, o desemprego, tudo isso a gente já sabe que o Mocoronga causou, e ele colocou aqui em um dos tópicos a ameaça do Mocoronga, a ameaça do Mocoronga, grande sinal do fim. Então ele vai estar falando bastante a respeito desse assunto, mas eu vou me ater mais às coisas mais importantes que a gente não sabe, porque todas essas informações jornalísticas, todos nós já sabemos, que todos nós vimos pela mídia, na TV e em diversos outros locais. E aí ele tem aqui vários tópicos a respeito disso. Depois ele vem para o Cavalo Amarelo do Apocalipse, Magazine das Almas, a Guerra Secreta, o Cavaleiro do Cavalo Amarelo, o feto da escuridão está oculto na Síria. E este feto da escuridão se trata do anticristo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão na Terra. Batalha no plano espiritual e conclusão. Então eu vou me ater mais a esses capítulos e aos primeiros capítulos que eu falei, do que as matérias jornalísticas sobre o Mocoronga, que é uma coisa que a gente já sabe. Talvez eu faça uma observação entre uma coisinha e outra, mas não vou ficar tanto tempo nessas partes aí que são divulgações jornalísticas. Então vamos começar, né, pessoal? Vamos falar aí dos 4 cavaleiros segundo a visão do autor. Introdução. E aí ele coloca como introdução justamente Apocalipse 6, de 1 ao 8, que é onde cada selo é aberto e aparece um dos cavalos, né? Primeiro selo, o cavalo branco, segundo selo, o cavalo vermelho, depois temos o cavalo preto e depois o cavalo amarelo. Como a gente já conhece essa passagem, eu também não vou lê-la na íntegra para vocês e já vou passar direto para a introdução. Há muitos livros sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas nenhum é como este. Eu tenho certeza de que tu lerás coisas aqui que não leu nem lerá em qualquer outra obra. Pois é, pessoal, porque a gente sabe que o autor ele sempre traz um quê a mais, ele sempre traz uma revelação a mais. Nenhuma obra mistura cabala e apocalipse, nem misticismo e apocalipse, pois tudo está ligado, e o que há de vir virá, e não tardará. É algo pesado, muito pesado, o que lerão nesta obra, e com certeza vocês terão a visão ampliada sobre estes símbolos poderosos do Apocalipse. Vocês terão a visão ampliada sobre estes símbolos poderosos do Apocalipse. Então vamos lá. Capítulo 1. Maitreya, o cavaleiro do cavalo branco. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, 1 ao 2. A besta do ocidente é o Maitreya. Ele virá como o cavalo branco do Apocalipse, trazendo paz e prosperidade. Ela é o Cristo loiro que aparece nas igrejas cristãs. O verdadeiro Cristo nunca foi loiro. Este ser é Mitra, o deus sol dos persas e dos romanos. Toda essa parte que eu estou lendo para vocês agora, eu também relatei lá no vídeo dos mistérios das 2 bestas do Apocalipse. Né? A gente fez, né, uma série de vídeos sobre o mistério das 2 bestas e aqui a gente está dando uma relembrada para vocês, porque faz parte do estudo dos 4 cavaleiros. Porque o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo branco, é o Maitreya, o falso Cristo. Mitra ou Maitreya é o príncipe da nova era, e o falso profeta do Apocalipse vai indicar ao mundo que ele é Cristo, é a descida do Avatar. O falso profeta, o Papa Negro, será ferido num ataque radical, e Maitreya o curará.
Por isso o mundo todo ficará abismado com o poder da besta. Então, além de Maitreya como um falso Cristo, nós teremos um falso profeta que vai ser como um Papa Negro, né? E esse Papa ele vai ser ferido num ataque radical, repetindo aqui para vocês. Vamos supor aí que na aparição aí nós teríamos um ataque terrorista. E aí a Maitreya vai aparecer e curar esse Papa Negro, que é o falso profeta. E o mundo vai ficar abismado com o poder da primeira besta. Será mais do que uma cura. O falso profeta chegará a morrer num evento ao vivo, após ataque radical. Então Maitreya vai aparecer e o ressuscitar. Não será apenas uma cura, e sim uma ressuscitação milagrosa. Com isso, todo mundo ficará abismado com o poder do Maitreya e toda a terra o adorará. Ele vai reunir todas as religiões pagãs que adoram o sol, algumas supostamente de caráter cristão, mas tem o sol como sagrado de forma alegórica. O sol, o Mitra, são segmentos religiosos que adoram imagens e esquecem de que o Criador de Israel é espírito, e os que adoram a ele o adoram em espírito e em verdade. Maitreya vai implantar a nova era do Ocidente, a nova era teúrgica de Madame Blavatsky, da teosofia, né? Da teosofia, né, pessoal? Ele fará uma aliança com muitos e o reinado mundial surgirá. Na Índia, Japão, China, Tailândia, Coreia, etc., ele é tido como santo, como o Buda iluminado, o Avatar que se manifestará ao mundo. Reunindo a tradição oriental de Maitreya e a ocidental de Mitra, a Mitra romana, será muito fácil para ele unir as religiões e criar o governo global. O poder de persuasão deste ser já vem desde a Pérsia antiga, 2.300 anos de preparação para agora ele assumir o controle do mundo. Então nós temos aí a visão do autor sobre o cavaleiro branco do Apocalipse, o falso Cristo, Maitreya. Então vamos continuando. Capítulo 2. O reinado do Maitreya. Então vamos continuar a falar do cavaleiro do cavalo branco. E olhei. Mais uma vez ele fala sobre o Apocalipse 6, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, 2. Agora, no lugar de Cristo, temos o falso Messias Maitreya. Ele é o Cristo da nova era. É claro que para muitos cristãos ele é uma lenda, mas ele é real. E os círculos esotéricos indicam que ele está oculto em Londres há tempo, pois não fica velho. Então, Maitreya ele já está na Terra. Ele está oculto em Londres e já faz tempo. Ele só ainda não tem autoridade para assumir esse governo, porque muitas coisas têm que acontecer para que ele venha fazer uma aparição aí cinematográfica, podemos assim dizer. O reino do Messias que vimos neste código desde o início, agora dá lugar ao reinado do Maitreya. O primeiro símbolo nos mostra o cavalo branco, com poder sobrenatural, vencendo e com um arco na mão. Este arco, nas antigas traduções, pode ser tanto um arco-íris como um arco de combate. O arco-íris é o símbolo das 7 hierarquias angelicais. Nós já vimos isso quando a gente falou do arcanjo Abrael e também no início da nossa série sobre os Malaquins e as 12 tribos de Israel. Nós também vimos sobre que o arco-íris, as 7 cores do arco-íris também são uma representação das 7 hierarquias angelicais. Mas, como eu já tinha dito para vocês, tanto lá como no vídeo, os mestres da enganação, né, eles imitam o Criador. E aí você vê exatamente eles querendo imitar as 7 hierarquias, colocando os mestres ascensionados da nova era como se fossem as 7 hierarquias angelicais. Mas, na verdade, esses seres são néfilis, como eu já cansei de falar aqui para vocês. Então, voltando,
O arco-íris é o símbolo das 7 hierarquias angelicais. Assim como Cristo tem as hierarquias angelicais a seu dispor, Maitreya também, porque eles adoram imitar tudo que é do Criador, né, pessoal? Quem estuda a Nova Era conhece as 7 hierarquias dos anjos da Loja Branca, dos anjos que não são anjos, são os mestres da enganação, como eu coloquei lá no meu vídeo, né? E nós vimos nesse vídeo que eu coloquei lá, se você procurar na minha playlist, você vai ver lá os mestres da enganação. Eu falei sobre a questão também nos meus vídeos sobre a Marvel, né? Tem um vídeo também sobre a Marvel, Nefilim, e tem o vídeo dos mestres da enganação, onde eu mostro para vocês como a Loja Branca imitou aí as 7 hierarquias primordiais de Arro, colocando cada um dos seus Nefilim com uma cor do arco-íris. E aí o autor fala, quem estuda a Nova Era conhece as 7 hierarquias de anjos da Loja Branca. Todo esquema montado em torno da Loja Branca ou Grande Fraternidade Branca tem os anjos no centro. Esses anjos não são puros, é claro, são os anjos que caíram com Lúcifer. Como caíram, viraram demônios. No entanto, ao lado de Maitreya, eles aparecem como anjos de luz, usando o seu rosto de luz. Usando o seu rosto de luz, como está escrito, que o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. E é exatamente isso que acontece com a Loja Branca. A Loja Branca mostra o suposto lado de luz dos demônios, enquanto na Loja Negra eles mostram seus rostos reais e terríveis. É por isso que Maitreya, como mestre da Loja Branca, tem em seu séquito estes anjos poderosos de 7 hierarquias. Com a ajuda desses anjos luciféricos, ele vai governar o mundo e colocam em sua cabeça uma coroa. É o falso profeta, um papa que vai colocar a coroa em sua cabeça. Então o Maitreya ele não é o falso profeta, ele é a primeira besta, o falso Cristo, né? O falso profeta vai ser o Papa Negro que vai indicar que ele é Cristo. Então, e vai sofrer o ataque radical e vai ser ressuscitado por ele. Agora, voltando às hierarquias da Loja Branca, imitando o Criador, colocando 7 hierarquias de supostos anjos, relacionando ele com as cores do arco-íris, nós vimos lá nos meus vídeos os mestres da enganação, né? Onde eu falei aí da hierarquia de... não ia lembrar, né, de todos eles agora, mas temos aí o Saint-Germain, que faz-se passar pela 7ª hierarquia de Abrael, né? Onde a 7ª hierarquia e a cor roxa é de Abrael. Na Loja Branca é Saint-Germain. Nós temos aí um mestre também que se diz que é a reencarnação de Moisés, né? Que fala que é da chama azul, alguma coisa assim. Temos o mestre Lanto, que é da chama dourada. A mestra Nada com a cor rosa. A outra lá com a cor vermelha, que diz que é a Maria Madalena. E a cor verde de Seraph's Bay, né, imitando aí a hierarquia da cor verde, que é de Chamael. Então, se você ver lá o meu vídeo sobre os mestres da enganação, você vai ver que eu vou mostrando para vocês como eles imitam e colocaram lá também uma hierarquia de anjos relacionada às cores do arco-íris. Mas, na verdade, são demônios e que estão mostrando uma face de luz para enganar as pessoas. Como está escrito, que o diabo se transfigura em anjos de luz para enganar as pessoas. E com a ajuda destes anjos luciféricos, ele vai governar o mundo. Colocam em sua cabeça uma coroa. É o falso profeta, um papa, que vai colocar a coroa em sua cabeça. Assim, toda a cristandade que segue o caos vai acreditar que ele é Cristo. Continuando, ele se apresenta como Cristo, como avatar da nova era. Ele é o Cristo loiro pintado nos vitrais das igrejas cristãs. Ele tem os olhos azuis e é loiro. Não é o Jesus Cristo moreno e semita, que é o nosso Messias, ou Yahushua.
Com grande poder de persuasão, ele usará a coroa e reinará. O reino, no entanto, pertence a Cristo, mas ele, que sempre invejou Yahushua, vai se dizer o Cristo e governar. Mas sua aventura só vai durar 3 anos e meio. Depois, o próprio Dajjal, o mestre da loja negra, o vencerá e o banirá de seu governo. Então, olha o que o autor diz, né? Que o cavaleiro do cavalo branco, sendo Maitreya, que ele querer se passar por Yahushua, por Cristo, pelo Messias, vai ser uma aventura que só vai durar 3 anos e meio. Depois, o acordo entre eles vai ser quebrado. E aí, o anticristo, Dajjal, que é o mestre da loja negra, vai vencer ele e o vai banir de seu governo. E todos os que acreditaram nas mentiras da loja branca vão sofrer as penas quando Dajjal atacar todos eles. Este versículo-chave é importante, pois mostra a antiga guerra entre a luz e a escuridão. Quando Cristo se manifestou ao mundo, o inferno reagiu e criou Mitra, tentando tomar o lugar de Cristo. A criança da promessa lá da bruxaria da Wicca, que é muito anterior, né, à religião da Wicca, toda essa adoração ao Logos Solar, né, a Mitra, a criança da promessa, que gerou aí, né, o Natal e as nossas comemorações pagãs que nós temos hoje no mundo. Então, isso foi uma reação do inferno criando Mitra, tentando tomar o lugar de Cristo ou Yahushua. Mitra é uma cópia infernal de Yahushua e ele estará possuindo Maitreya quando começar seu reino sobre a terra. Ele virá com um arco, e este arco é as 7 hierarquias de anjos. Quando ele se manifestar ao mundo, os anjos vão aparecer para confirmar seu reinado, e com isso toda a terra o adorará, achando que esses anjos são do Criador, mas na verdade são anjos caídos. Então fique esperto com as teorias esotéricas da nova era, ok? Porque eles aparecerão como se fossem anjos para confirmar o reinado de Maitreya, e toda a terra vai achar que eles são anjos do Criador, mas na verdade são anjos caídos. A hora está chegando. Os reinos deste mundo pertencem a Yahushua, mas antes se manifestará o usurpador para tentar e confundir os que habitam sobre a terra. E ele fará grandes milagres que, se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Mas é impossível, pois o verdadeiro Yahushua hebreu vai proteger os seus. Vai proteger quem se... Agora sim, vamos lá. Porque o verdadeiro Yahushua hebreu vai proteger os seus. Vai proteger quem se a igreja não estará mais aqui? Os filhos de Abraão, pois na grande tribulação chegará o tempo dos filhos de Abraão entender a verdade sobre o Criador e sobre o Messias. Olha isso. Capítulo 3. O cavalo vermelho do Apocalipse. Então vocês viram, né, que o cavalo branco representa o usurpador, aquele que veio depois daquele, como está lá no apócrifo de Pedro, né, ser fiel até a morte, até que venha o imitador da justiça, né, está bem descrito lá no apócrifo Apocalipse de Pedro, que própria Yahushua falou que apareceria um imitador da justiça. E este ser é Mitra, e hoje ele está como Maitreya no mundo na visão New Age. E ele vai aparecer para querer usurpar o lugar que é de Yahushua. Mas vai chegar o seu tempo, e a aventura dele vai ter um fim. Vai durar só 3 anos. Então agora vamos partir para o cavalo vermelho do Apocalipse. Qual é a visão do irmão a respeito do cavalo vermelho do Apocalipse? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dada uma grande espada. Apocalipse 6.
O cavalo vermelho, todos sabem que é a guerra em todo o mundo. Na verdade, já se forma o bloco do fim do mundo, pois de um lado está unido a China, Rússia e Irã, Coreia do Norte e vários países da Ásia, África e países latino-americanos de esquerda. No outro bloco estão os norte-americanos e seus aliados. É o confronto entre estes dois blocos que vai gerar a Terceira Guerra Mundial vista por Daniel, a guerra do urso contra a águia e o leão. Todos sabem que a águia é os Estados Unidos e o leão a Inglaterra e o urso é a Rússia. O urso também é Gog e tem o apoio de Magog, a China. Primeiro será a guerra entre Oriente e Ocidente, e o urso vai vencer, e depois, na Quarta Guerra Mundial, os russos e chineses, Gog e Magog, vão invadir Israel para a Batalha do Armagedon. Bom, pessoal, eu estive conversando com o irmão a respeito desse Gog e Magog, e ele me admitiu que Gog e Magog não são somente os russos e chineses, mas todos os seres alienígenas, todos os seres que não são desse mundo que estão por trás dos russos e dos chineses. Porque toda a tecnologia que estão por trás dessas grandes potências, elas vêm de seres que não são desse mundo. Então, quando esses se levantarem na Batalha do Armagedon, e depois ali, que no fim do milênio, onde esses mesmos seres alienígenas vão reunir de novo esses exércitos na Terra para invadir Jerusalém, e aí o fogo vai cair do céu e consumi-los, né? Então nós sabemos aí que o próprio Putin fez várias declarações a respeito dos Anunnakis, né? O Putin tem sido uma personalidade que tem falado mais abertamente na mídia a respeito dos aliens. Então, por trás dos russos e chineses, Gog e Magog, estão os seres alienígenas não humanos que controlam essas duas nações. E então, eles reunirão todos para a Batalha do Armagedon. Estes blocos que vão lutar no Apocalipse já estão se formando, mas o selo mesmo aberto será a matança dos que resistirem à marca da besta. Então, olha bem, embora ele tenha falado aqui da guerra entre esses países de direita e esquerda no mundo, que vai gerar uma terceira guerra mundial, sobre também os russos e chineses como Gog e Magog, toda essa guerra para conquistar Jerusalém, ele também está dizendo que estes blocos vão lutar no Apocalipse, que vão lutar no Apocalipse já estão se formando, mas o selo mesmo não foi aberto. Quando o selo for aberto, o cavalo vermelho vai representar a matança dos que resistirem à marca da besta. Então, esse cavalo vermelho que sai para tirar a paz da terra, esse cavalo vermelho que é dado uma grande espada e saiu para tirar a paz da terra e para fazer com que se matassem uns aos outros, ele representa muito mais a matança dos que resistirem à marca da besta, ou seja, o massacre dos eleitos, o sangue deles derramado, do que propriamente dito essa guerra entre os países, entre a direita e a esquerda. Uma guerra civil mundial vai acontecer e as pessoas nadarão em sangue. A gente acabou de ver aí, nós acabamos de encerrar a nossa série sobre o massacre do povo eleito pelo anticristo, a grande tribulação, e nós vimos realmente como rios de sangue correram nos relatos que se seguiram desse livro. E agora nós estamos vendo que toda aquela matança relatada no livro da grande tribulação faz parte do selo do cavalo vermelho. Mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo que não aceitarem a besta e sua imagem, nem sua marca, vão ser caçados e exterminados. Alguns escaparão em refúgios, mas 90% dos que resistirem será morto pelo anticristo. E isso será a força do selo do cavalo vermelho, que eu acabei de falar para vocês. No entanto, mesmo que o selo não foi aberto ainda, eles já estão agindo na Terra através dos blocos que vão se formando.
os blocos dos países, né, direita e esquerda. A Primavera Árabe foi vital para o urso mover seu exército para o norte de Israel, com a desculpa de proteger a Síria dos terroristas. O urso russo já está às portas de Israel. No momento, a Rússia não ataca Israel, pois a máfia russa tem negócios altos com a máfia israelense, que foi formada por imigrantes russos. Mas quando chegar o Apocalipse, o urso russo vai invadir Israel. Isso está nas profecias, não pode ser mudado. Bem interessante tudo isso, né? O cavalo vermelho ainda não foi solto, mas o teatro para o Apocalipse já está se formando desde a Primavera Árabe, e por isso o poder do cavalo vermelho já está atuando na terra. O cenário se forma para a batalha do fim, tanto contra Israel como contra os que não vão aceitar a marca do diabo. Então, continuando, essa foi a visão dele a respeito do cavalo vermelho. Tanto os blocos de superpotências que estão se armando para lutar entre si, mas muito mais a matança e a perseguição dos que não aceitarem a marca da besta. Capítulo 4. O cavalo preto do Apocalipse. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6. O cavalo preto é tanto as ordens ocultas como o poder das corporações, do petróleo, do Oriente Médio, como também a fome que vem sobre o mundo por causa da pandemia do Mocoronga, e depois de outros eventos que acontecerão. Mas a pandemia é o começo de tudo, pois o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse tem uma coroa e sairá vitorioso para conquistar. A palavra coroa no latim é corona, e isso nos lembra o Mocoronga vírus. E isso nós entendemos o Apocalipse, que primeiro o poder da coroa e depois a fome que virá com ele, pois com a pandemia o preço dos alimentos disparou no mundo e a economia entrou em recessão no mundo inteiro, levando a fome e a miséria sobre o mundo. E aqui é uma parte muito interessante, porque o autor ele admite e sabe que o surto do Mocoronga no mundo foi um alerta do fim, né? Foi um princípio de dores. Realmente nós nunca vivemos um tempo como o tempo em que essa pandemia ela acometeu o mundo. Então ele achou aqui uma ligação muito forte entre a coroa do cavalo branco e o significado de corona, que quer dizer coroa. Então, como se verdadeiramente primeiro veio a coroa, para depois chegar o cavalo branco. Embora ele saiba que tudo faz parte do princípio das dores e que os selos não foram abertos ainda. Nós estamos vivendo o princípio das dores com tudo isso. Imagina o que vai vir a seguir. Então, nós vimos realmente muita fome, recessão, desemprego, muitas mortes e toda a guerra e a briga por causa da picadinha. E nós vimos aí o quanto de caos realmente se causou e que há muito tempo nenhum um surto de doença não fez o que aconteceu no mundo nesses anos que se passaram. Então é muito interessante a associação da coroa com a pandemia, né? A coroa do cavalo branco com a pandemia. Então vamos continuando. E agora ele vai começar a falar bastante a respeito desse assunto. Eu vou pular algumas partes, a gente não se alongar muito, porque a gente já sabe tudo que foi causado aí por essa pandemia terrível. Então nós temos aqui ele falando do capítulo 5, do japonês espalhando, aí ele bota aqui ó, toda a pesquisa jornalística que ele fez, né, de como ele foi pego
tentando espalhar, né? Tudo isso. Aí deixou o link aqui da matéria. E aí ele faz essa observação. O Mocoronga tem mexido com a mente das pessoas. Por isso estão ocorrendo casos como este. Na Europa, pessoas foram filmadas espalhando salivas no metrô de forma deliberada para espalhar a doença. Na mesma semana, Trump cancelou os voos da Europa para os Estados Unidos. A sede da ONU em Genebra foi fechada. No caso, ele escreveu esse livro bem no período que estava acontecendo tudo. Então, ele foi falando aqui alguns casos que aconteceram, né? Aí, eu vou dar uma puladinha aqui, né? Seria a hora da humanidade parar de destruir o planeta, pois esta destruição da natureza leva a desequilíbrios ambientais, e aí ele fala um pouco sobre isso. Então, ele fala bastante nesse livro sobre a pandemia. A pandemia causa desemprego e miséria, né? Nós vimos, aí bota aqui várias matérias, se vocês quiserem ler na íntegra, vocês comprem o livro para ler na íntegra, tudo que ele compartilha a respeito da situação, tal. E aí eu vou pular aqui também, capítulo 7. O terror continua a se instalar no mundo, relato do início da pandemia no Brasil. Aí aqui ele vai fazer aqui o apanhado de mortes que teve, né? Esse livro ele vai falar bastante sobre a pandemia, porque foi um grande sinal do princípio das dores. Então ele vai estar falando bastante a respeito. Tal. E aí, capítulo 8, a ameaça de novo do Mocoronga. Perdão, pessoal, me deu uma coceira no nariz. Eu tive que espirrar, não teve jeito. Aí ele vem e fala exatamente isso, né? A ameaça do Mocoronga, grande sinal do fim. A ameaça do coronga, que começou na China, se espalhou para o mundo afora e afeta a economia mundial e as bolsas começam a despencar. O Mocoronga está sendo sentido pelos religiosos como uma praga do Apocalipse. É claro que os selos ainda não abriram, mas o Apocalipse está cheio de pragas que, por analogia, podemos identificar como pestes, pragas, eliminando milhões de pessoas no mundo. Por enquanto, é apenas princípio de dores. Então, o autor ele é bem centrado ao dizer, embora ele tenha dissertado bastante a respeito do Mocoronga, ele disse, por enquanto é apenas princípio de dores, mas como a Bíblia tem duplo sentido, é algo que já está acontecendo de forma simbólica, e quando abrirem o primeiro selo, começará a se desencadear de forma literal. O vírus começou na China em dezembro, já afetou a economia chinesa. E aí ele fala mais um pouco sobre isso aqui, sobre as demissões, sobre como a China se ergueu, como ela conseguiu se recuperar, e de todos os países que sofreram, ela foi a que mais ganhou com tudo isso depois, né? E aí ele mostra mais matérias, mais coisas que ele pesquisou e tal, como eu já disse, se vocês quiserem ter acesso a tudo isso, comprem o livro e leiam na íntegra, né? E aí que no final ele conclui, o caos realmente está se instalando, agora o caos realmente está se instalando agora e isso é importante para o fim, para o apocalipse, junto com a nuvem de gafanhotos e com o aquecimento global que está provocando tempestades e climas austeros no mundo inteiro. Não podemos negar que estamos na rota do apocalipse. Nós temos que admitir que as tempestades e tudo que está acontecendo hoje, essa questão da mudança dos polos magnéticos, né, tempestades com raios coloridos, com coisas que a gente não via tanto, coisas estão acontecendo, um calor exacerbado em um lugar, frio demasiado em outro, tantas coisas acontecendo e a gente não pode negar que estamos na rota do apocalipse, sim. Continuando, o Messias Yahushua também alertou que as potências celestes seriam abaladas, e isso começou a acontecer.
com a rota de asteroides e meteoritos se aproximando da Terra. A NASA e outras agências espaciais do mundo estão preocupadas, pois cresce de forma vertiginosa o risco da Terra ser afetada por um mega asteroide ou meteoro. E como se explica isso, pessoal? Como eu já disse, o espaço ele existe, é o espaço-tempo. Com a abertura dos portais, todas essas coisas elas podem acontecer, meteoritos, asteroides, porque realmente o espaço ele existe, só que ele é uma dimensão, a quarta dimensão. E a gente sabe que, vez ou outra, os aliens estão abrindo as portas do espaço-tempo e viajando entre os mundos. E com isso, eles, como eu posso dizer, eles burlam uma lei do tecido dos universos. E isso pode causar desequilíbrios, e por isso realmente a gente pode entrar em rotas de asteroides, meteoritos se aproximando da Terra. Tudo isso por causa da abertura de portais, trazendo para dentro da nossa dimensão, que está pela quarta dimensão, que é o vácuo, um vazio, onde tem realmente as rochas das destruições de outros mundos, dos ciclos passados. E isso pode realmente acontecer. Os cientistas já pensam na possibilidade de enviar 1 milhão de pessoas para Marte, né, para fugir do nosso mundo. E agora começam a testar novos foguetes, novas naves espaciais, novos motores para cruzarem o espaço. Qual o espaço? O espaço-tempo, fugindo do planeta Terra, abrindo buracos de minhoca para eles fugirem para outros mundos e dimensões, tentando fugir do apocalipse que virá, mas eles não vão escapar. Fugindo do planeta Terra que eles sabem que viverá dias terríveis. Mas isso tudo só alegra o coração dos que estão com o Eterno, pois eles sabem que a redenção deles está próxima. Aleluia e glórias ao Altíssimo por isso. No entanto, tudo isso é o cavalo preto do Apocalipse agindo. Há um poder oculto agindo, um poder que controla o mundo dos bastidores. Eles comandam os bancos e as empresas de alimentos e outros recursos naturais. Com a pandemia se cria o cenário do fim. A recessão atingiu o mundo todo e mesmo com a vacina e mesmo com a picadinha, as marcas vão ficar na economia global, trazendo sobre o mundo a era do cavalo preto. Então, o que é o cavalo preto? Deixa eu encerrar só o último parágrafo. O poder da fome vai ceifar milhares e os bilionários aumentando sua renda de forma astronômica, enquanto os pobres afundam na lama, o excremento deste mundo podre. O que é o cavalo preto? O cavalo preto é a parte financeira, é a parte, o governo global tomando conta das partes financeiras. É a queda da economia, é a queda dos bancos, é o sumiço do dinheiro físico para o dinheiro digital, é o controle da besta sobre o dinheiro e sobre a economia, tudo aquilo que vai fazer com que aconteça um caos financeiro e econômico para se instalar aí o sistema econômico da besta, o sistema único, né? Um sistema único de economia da besta, onde as pessoas implantaram um chip na mão para servir como documento e dinheiro eletrônico. Tudo isso é o poder do cavalo preto agindo, trazendo fome, recessão e depois para as pessoas que estarão morrendo de fome na perseguição, porque elas não terão acesso a esse dinheiro virtual. Então, isso tudo é a ação do cavalo preto. Capítulo 9. Por causa do Mocoronga, a China pode se converter em maior potência mundial, mais uma vez ele falando a respeito disso. Aí aqui mais uma matéria dele explicando aqui sobre como a China se remodelou depois da pandemia, como eles conseguiram se reerguer, né, e ainda lucrar com tudo isso, né, aí traz aqui as matérias, eu vou pular, porque senão o vídeo vai ficar longo, chato, e aí essas partes vocês podem ler adquirindo o livro. Tá, deixa eu ver o que ele fala aqui. O poder de retomada da China enquanto o mundo desaba cumpre mais uma profecia.
do Apocalipse, que mostra o dragão controlando o mundo, e o dragão é o símbolo da China. Apocalipse mostra a prostituta sentada sobre o dragão, e o dragão é a China, sendo a prostituta o mundo atual, o sistema mundial como um todo, o sistema depravado que deixou o Criador para seguir a escuridão, onde o materialismo e o egoísmo dominam. A China, com a tecnologia 5G, dá um passo importante para o futuro, pois o 5G alinhado ao biochip promoverá o controle global da humanidade. A China também é líder no sistema Big Brother, que é um sistema de monitoramento por câmeras em lugares estratégicos, que a China está vendendo para o mundo inteiro. Todos esses sistemas, que será a espinha dorsal do anticristo, serão liderados pela China, e isso é importante para o controle total, que logo será colocado em toda a humanidade. O segredo é profundo, e agora, com a crise do Mocoronga, a China dá outro passo importante para o controle global. Eu não estou escrevendo isso pelo viés político. Não sou da direita radical, como alguns podem pensar ao ler este capítulo. Estou apenas mostrando a verdade sobre a China em relação com as profecias. O mundo tem um caminho marcado rumo ao apocalipse, e neste caminho, a China tem um papel importante. O Mocoronga, mesmo que seja controlado, contornado, já vai deixar sua marca, fortalecendo o poder da China e sua recuperação assustadora, se tornando líder mundial, após um fenômeno que atingiu suas cidades. A rapidez com que trataram o assunto em Wuhan e a capacidade de transformar a crise de saúde com o Mocoronga em liderança global, na venda de produtos e equipamentos para tratar a doença, fazem da China um país feito para liderar, para controlar tudo. A economia está nas mãos dos chineses, agora mais do que nunca. Agora com o Mocoronga, mais do que em outras vezes. Então, nós vemos aí a visão dele sobre toda essa questão, e nós vemos realmente que o símbolo da China é o dragão, né, o dragão vermelho, e na verdade ele é parte, né, porque o dragão de Apocalipse 12, como o próprio autor já relatou pra gente, são seres de outros mundos, reptilianos, draconianos e os anjos caídos que foram a terça parte arrebatados pelo dragão, sendo que a China é controlada por esses seres, e lá dentro, com certeza, muitos híbridos do dragão estão lá para estruturar todo o sistema do Big Brother, porque a IA, a inteligência artificial, que vai ser o cérebro da besta, que vai ter um demônio ali atuando, né? Uma inteligência que não será artificial, mas uma inteligência demoníaca real, ela está sendo elaborada pelos chineses, né? Com a sua alta tecnologia, né? Todas as questões dos bonecos de inteligência parecido com humanos, vem tudo de lá. Então, não é tão impossível pensar que realmente eles lucraram muito com todo esse problema que acometeu o mundo, e agora eles estão mais fortes do que nunca. Quando será o tempo em que eles vão dar esse golpe no mundo, nós não sabemos, mas sabemos que eles têm um forte papel nesses últimos dias, com todas essas coisas no mundo acontecendo. Então, vamos passar para frente, e aí o cavalo amarelo do Apocalipse. Então, nós vimos que o cavalo preto é toda essa questão financeira e econômica, né? A recessão, a queda dos bancos, da economia, a fome, e também o sistema econômico mundial que vai se levantar com o Big Brother e com a marca da besta. Tudo faz parte do cavalo preto. O cavalo amarelo do Apocalipse. Magazine das Almas, a Guerra Secreta. Durante a madrugada, o vento batia nas janelas do hotel. Agora ele vai trazer pra gente um conto da vida real dentro do assunto Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Durante a madrugada, o vento batia nas janelas do hotel. Era o vento insistente do mar Mediterrâneo, um vento que se tornou tempestuoso durante a madrugada.
Adja acordou assustado, com o barulho, lembrando de pesadelos do passado, dos soslaios da morte, vislumbres do vazio. Ele deixou o quarto indo para o terraço, recebendo o choque do vento forte, com o cheiro do mar e tendo a sensação de fragilidade diante do oculto. Havia iates na marina ali perto. Ele via luzes tremuluzindo nos mastros dos iates, luzes de várias cores. Elas balouçavam freneticamente com a violência do vento e dançavam um bailado obscuro passando uma mensagem do além. Elas dançavam um bailado da morte e do vazio, a guerra das almas, a magazine das almas. Adja entrou em transe hipnótico e sentiu o sofrimento do povo, o vazio e a morte. Ele sentiu uma guerra secreta corroendo as vidas, levando milhões para o abismo. Ele viu no astral, naquele transe, sombras atacando o hotel, sombras do caos e do vazio. Elas vinham de toda parte com o vento e entravam no hotel se confundindo com o ambiente. Adja sentiu que eram as mesmas sombras que corroem as vidas. A força do oculto era profunda e deixava o turco sem fôlego. Ele sentiu o sofrimento das almas no mundo inteiro, a ação do caos controlando países, cidades e até mesmo religiões que se dizem seguir o Criador. Adja tentou lutar contra as forças do caos, mas se sentia impotente diante daquele exército do abismo. O exército frio da morte enregelava sua alma. A luta na magazine das almas, a arena do confronto entre a luz e o caos. Ele sentia que aquela ordem infernal veio ali, pois sabiam que eles, Levi e Adja, lutavam contra as forças da morte na magazine das almas. A magazine das almas é a guerra pelo controle das almas, a guerra do caos para arrastar milhões para o inferno, para o vazio profundo e sem luz, e a guerra da luz contra os agentes do caos, contra os agentes do abismo. Aquelas sombras lutavam pelo caos. Eram forças obscuras do vazio que lutavam para devorar as almas em todo o mundo. Adja se sentia impotente diante das forças do abismo e clamava por Yahushua pedindo misericórdia pelas almas em tormentos, sendo dominadas pelo vazio. Ele ouviu sussurros e desmaiou quando uma mulher com o rosto deformado o atacou. Levi encontrou ele enregelado e tremendo no terraço. Ele estava em transe. Levi só conseguiu trazer a ele a razão, dando a ele algumas taças de vinho para aquecer seu sangue que parecia estar congelado. O poder da magazine das almas vem dos escorpiões. As feras do cavalo amarelo do Apocalipse, que fazem rituais de magia negra dia e noite para trazer o Dajjal sobre a terra. O Dajjal é o cavaleiro do cavalo amarelo do Apocalipse. É o fecho do reinado de Satã sobre as almas. Nem Hitler teve o poder que ele terá para arrastar tantas almas para o inferno, pois Apocalipse diz que o cavalo amarelo do Apocalipse vai ceifar 1/4 da humanidade, e hoje isso dá algo em torno de 1,7 bilhão de pessoas. O número de mortes é terrível, e isso é só no seu reinado até a Terceira Guerra Mundial, pois depois, quando vier a Quarta Guerra, a Guerra do Armagedon, a matança será maior. Mas os anjos dessa vez vão matar mais, destruindo todas as cidades ímpias e ceifando bilhões no mundo. E eu vou parar o nosso vídeo por aqui, porque o nosso tempo está acabando e no nosso próximo vídeo nós vamos continuar, vamos finalizar e vamos entrar nos 7 selos, ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado deste início de estudo, né? No vídeo do